Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem por aí. Vamos para mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o split payment. Então aqui quem fala é a professora Graziela Santos. Hoje eu gero conteúdo nas mídias sociais todos os dias para falar com atuantes da área fiscal. E nós estamos passando por uma nova sistemática, né? Um novo sistema tributário, então muitas coisas, muitos desafios estão acontecendo. E dentro desse contexto, eu quero conversar com vocês sobre essa nova forma de então trazer uma extinção dos seus débitos. Dentro desse contexto, a LC 214, ela já então nos trazia um contexto do split payment. E agora, com as regulamentações, as coisas começam a acontecer. E dentro desse contexto, eu trouxe aqui para vocês uma análise importante sobre a liberdade econômica e compulsória sobre o dever de recolher, né? Então, o split payment, ele trata uma ferramenta muito importante para a gente trazer uma sonegação menor. Então, se a gente fosse parar para pensar nessa não cumulatividade plena, nesse contexto que nós estamos desenhando, dessa nova forma de, então, lidar com os nossos créditos, nós podemos pensar, então, se hoje houver, então, uma obrigação do contribuinte estar utilizando o split payment como ferramenta para trazer essa arrecadação antes da liquidação da contraprestação entre adquirente e cliente, isso quer dizer que essa ferramenta, de fato, ela trata uma maior arrecadação, porque o contribuinte ele já não fica com esse débito dentro do seu fluxo de caixa financeiro, ou seja, trazendo uma obrigação dele fazer o recolhimento. Dentro da LC214, então, já previa essa forma de extinguir o débito por meio do split payment. O que a gente não tinha era se ela seria facultada ou seria de fato obrigatória a partir de 2027. Dentro de dois decretos, né, tanto do decreto que saiu do CBS, tanto da resolução, né, da regulamentação do IBS, ambos são retratados que o split payment ele vai ser por faseamento, ou seja, nós vamos passar primeiro pela obrigação das operações com B2B e depois, posteriormente, o fisco vai lidar com as outras operações. Isso, pessoal, não está dentro da regulamentação, mas a gente, então, dentro das discussões que a gente vem tendo, tanto das notas orientativas, quanto do ato conjunto, quanto até mesmo da última portaria que saiu em conjunto para conversar sobre a questão de arrecadação via banco, né? Então, a gente precisa também pensar nesse orçamento que o banco vai estar realizando e recebendo para executar essas operações. A gente começa a pensar nesse split payment até mesmo sobre liberdade econômica, né? Dentro desse contexto, nós temos a nossa Constituição Federal, que é o artigo 170. Aí eu deixei para vocês o material. O artigo 170, ele fala sobre a livre iniciativa, ou seja, a Constituição, ela protege a ordem econômica fundada, ou seja, trazendo a valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, ou seja, isso conversa com a ideia de menor intervenção estatal possível sobre o fluxo financeiro das empresas. Ou seja, lá na Constituição Federal, o artigo 170, ele garante a liberdade econômica e protege, então, a atividade empresarial e financeira. Não transforma o tributo em pagamento opcional, mas me dá a liberdade. Me dá uma liberdade financeira e econômica. Mas, trazendo o contexto do split payment, quando a gente fala, então, que nesse primeiro momento, nós vamos estar falando de ser facultativo para algumas operações do B2B. Olhando o Código Tributário Nacional, a gente também tem um contexto lá no artigo 3º, que fala o seguinte: o Código Tributário Nacional, ele define tributo como prestação pecuniária compulsória, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Tributo não é obrigação voluntária. Se o recolhimento for tratado como escolha livre, há risco real de inadimplência, de aumento significativo da sonegação fiscal. A natureza compulsória do tributo exige mecanismo de cobrança vinculado. Ou seja, na Constituição Federal, o fisco me garante, e aí que a gente tem um problema, a gente tem uma lacuna muito grande.
porque ele me dá a liberdade, a livre iniciativa econômica e financeira de atuar com as minhas rentabilidades, os meus valores, trazendo a parte gerencial para a prática financeira da minha empresa, sobre a saúde financeira da minha empresa. Já no próprio Código Tributário Nacional, é compulsório, é dever. Esse valor não é do contribuinte, esse valor é do fisco, seja da União, do Estado ou do município. E aí a gente começa a analisar esse contexto, essa lacuna que nós temos na Constituição Federal versus o Código Tributário Nacional e começa a entender as regulamentações do IVA dual. Quando nós falamos sobre split payment, e aí essa é a pergunta, né, que eu deixei para vocês, essa reflexão, o split payment, ele tem que ser facultativo ou obrigatório? Se a gente começa a analisar apenas olhando o artigo 170 da Constituição Federal, ele não tem que ser obrigatório. Ele tem que ser facultativo porque ele me dá a liberdade financeira, ele me dá a liberdade econômica. Porém, no nosso Código Tributário Nacional, ele trata uma obrigação. Por quê? É dever do contribuinte recolher os seus tributos. Então, se é dever, ele não tem que decidir se ele vai recolher ou não. E se o split payment ele vira obrigatório, isso quer dizer que o artigo 3 do Código Tributário Nacional, ele trata um tributo com uma vinculação sobre a contraprestação. E faz sentido, uma vez que a gente está falando de uma não atividade plena, que me dá a possibilidade do crédito, existe um direito do crédito, porém, com uma particularidade importante. Alguém deve ter recolhido os tributos na etapa anterior. Então perceba que nós hoje, como profissionais da área, nós estamos passando por um momento até mesmo de adaptação, porque muitas vezes o fiscal, né, aquele que está na área fiscal, ele foi visto por muita gente, até mesmo no mercado, como escrituração de nota e emissão de guias. E hoje a gente passa também a analisar essas formas financeiras, esse fluxo financeiro junto ao nosso cliente. O profissional da área ele vai precisar trazer conciliação, análise sobre fluxo de caixa. A controladoria, o financeiro da sua empresa, a parte contábil precisa andar com você, porque a reforma ela não é apenas sobre a área fiscal, ela envolve esse tipo de análise. E talvez você nunca tenha pensado, porque foi algo que me trouxe uma reflexão depois que eu comecei a estudar sobre split payment, e na verdade a gente já tinha uma lacuna muito grande da Constituição Federal junto ao Código Tributário Nacional, e que agora a gente lendo as regulamentações, a gente começa a perceber que o split payment, ele por hora foi tratado como facultativo, isso dentro da LC 214 trata opções, então se o fisco me dá opções de extinguir, ele está me trazendo uma facultatividade, ele não está me trazendo uma obrigatoriedade, mas o que esperar? Se hoje a gente está lidando com uma não cumulatividade plena, que eu preciso exigir do fornecedor recolher, ao meu ver, eu vejo uma necessidade muito grande de uma obrigação de split payment. E aí a gente traz uma nova reflexão, porque se eu trago uma obrigação de split payment, a sonegação fiscal ela tende a diminuir, o crédito ele é garantido e a arrecadação. Se o fisco recebe tem uma arrecadação maior, isso quer dizer que a carga tributária do nosso país ela pode e deve ser diminuída. Se hoje a carga tributária ela é elevada no nosso sistema tributário atual, é porque a gente também tem uma sonegação muito alta. Eu deixo para vocês a recomendação até de vocês olharem o sonegômetro para vocês verem que sim, a gente tem uma arrecadação alta, mas a gente também tem um número muito grande de sonegação fiscal. E isso se dá por falta cultural dos nossos contribuintes, principalmente contribuintes de pequeno porte e médio porte, sobre as emissões dos documentos fiscais eletrônicos. E que aí é pauta para outro vídeo aqui, porque a gente passa a mostrar para o contribuinte que, na verdade, ele precisa do documento comprobatório para a geração de crédito, para continuar na competitividade do mercado. Porque se ele lida com empresas que estão solicitando crédito, ele vai precisar emitir os documentos fiscais.
E se mesmo que ele seja pequeno, aquele prestador de serviço, que hoje emite os documentos fiscais em cima de uma pessoa física, sócio, ele vai precisar começar a solicitar esses documentos em cima da sua pessoa jurídica para gerar o crédito. Então é uma mudança cultural gigantesca, tanto para o contribuinte quanto para nós também, porque a gente, como profissional da área, a gente precisa também se adaptar a esse novo cenário. Então, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, porque o nosso desejo aqui é trazer para vocês essas reflexões e, obviamente, lembrar que a reforma tributária ela é um tema vivo e que faz com que a gente, a cada dia, analise, identifique uma possibilidade, um argumento, e são esses argumentos que a gente vai trazer de resultado para a empresa. Então, se você ainda não curtiu o nosso canal, deixe as notificações, porque todos os dias temos conteúdos novos para vocês por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.